A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas dos Santos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina da eleição. Na aula de número 3, nós começamos a estudar a eleição de Israel. E agora, nesta aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a eleição de Israel. Um primeiro ponto que eu quero enfatizar é que Deus escolheu Israel. Esse povo foi escolhido pelo próprio Senhor. Temos uma referência, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Vamos ler esse texto? Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então perceba que foi o próprio Deus quem escolheu o povo de Israel. Como nós enfatizamos na aula de número 3, Israel é a nação escolhida, eleita de Deus. Nós estamos estudando a doutrina da eleição bíblica e não podemos esquecer que existem pelo menos 4 tipos de eleição na Bíblia: a eleição de Cristo, a eleição de Israel, a eleição da igreja e a eleição ministerial de serviço. Então, nesse primeiro ponto, nós temos que observar que Deus escolheu o povo de Israel. Um outro ponto que quero enfatizar: Deus tem 3 propriedades. E quais são essas propriedades? Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Perceba então que nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 13, a Bíblia nos revela 3 propriedades que pertencem a Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. A Deus pertence o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Então podemos concluir que Deus tem um reino. A Bíblia nos apresenta o reino de Deus. Quando nós vamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus tem um reino. E que reino é esse? É o que a Bíblia chama de reino de Deus, que no original grego é Basileia Tolteon. A Bíblia fala sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo que está debaixo do governo de Deus. Tudo pertence a Deus. O salmista falou no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. A partir desse entendimento, nós temos que ver na Bíblia Sagrada, irmãos, que existe uma antiga aliança e uma nova aliança. Isso é fato. Agora, temos que entender que o povo de Deus, na antiga aliança, era o povo de Israel. Na antiga aliança,
quem representava o reino de Deus, quem era o povo de Deus, era Israel. Na nova aliança, quem representava o reino de Deus, quem representa o reino de Deus na terra, quem é o povo de Deus, é a igreja. Isso tem que estar bem claro na nossa mente, no nosso entendimento. Ok, amados? Esse ponto, ele é fundamental para entendermos a Bíblia. Por quê, irmãos? Aqui você pode encaixar os seus principais conhecimentos da palavra de Deus. Olha aqui, temos que entender que Israel é um povo e igreja é outro povo. Agora, existem duas correntes teológicas, chamadas aliancismo e dispensacionalismo. Qual é a grande diferença entre elas? Se você entender que Israel e igreja é a mesma coisa, é igual, você tem uma interpretação aliancista. Agora, se você entender que Israel e igreja é diferente, são povos diferentes, você é dispensacionalista. Então, ou Israel e igreja é a mesma coisa, ou são diferentes. A partir daqui, o meu entendimento da Bíblia vai partir. As Assembleias de Deus no Brasil são dispensacionalistas. Eu, Jonatas, sou dispensacionalista. Eu creio que Israel e igreja são coisas diferentes, são povos diferentes. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Perceba que são três grupos diferentes: judeus, gregos. Na versão atualizada, ao invés de gregos, vem a palavra gentios. E o terceiro grupo é a igreja de Deus. A Bíblia deixa bem claro que judeu é uma coisa, gentil é outra coisa e a igreja é outra coisa. Então, a qual conclusão nós chegamos? Que na Bíblia Sagrada temos duas alianças, a antiga e a nova aliança, que temos dois povos representando o reino de Deus na terra. Na antiga aliança era o povo de Israel e na nova aliança é a igreja. E a Bíblia nos apresenta dois planos diferentes. Um plano para Israel e um plano para a igreja. A partir do momento, irmãos, que eu entendo isso, muita coisa na palavra de Deus vai se encaixar no meu entendimento. Porque eu não posso confundir Israel com a igreja. Existem muitas pessoas que, quando lê a Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, existem textos que se referem exclusivamente para o povo de Israel, que eu não posso aplicar para a igreja. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 14, quando Deus disse para Israel que eles seriam cabeça e não cauda, esse texto não é para a igreja. Esse texto é direcionado para Israel. Israel que foi chamado para ser cabeça e não cauda. Até porque a igreja não é cabeça, a igreja é corpo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então, tenho que entender que na Bíblia temos dois planos e duas escatologias. Existe uma escatologia judaica e existe uma escatologia cristã. São duas escatologias, porque são dois planos, dois povos, duas alianças. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre Israel e igreja. Já falamos na aula 3 sobre a eleição de Israel. Estamos continuando nesta aula 4
e vamos detalhar outros pontos sobre a eleição de Israel nas próximas aulas. Que Deus nos abençoe. Um abraço.